Bom dia, meninos e meninas. Vamos à nossa terceira aula nesse terceiro bimestre. Vamos ao vídeo, porque nós vamos estudar mais um gênero textual, que é um gênero que vocês já conhecem e veem, têm contato com ele desde pequenos, que é a poesia, né? O poema, que é aquilo que nós chamamos de linguagem é, mais conotativa, né, onde as palavras são usadas num sentido especial, onde o autor pode brincar com as palavras e mesmo assim nos trazer, além de beleza, também denúncia, também crítica, né? Bom, o poema, ele é uma composição em versos. Ele, na verdade, a gente costuma associar o poema a rimas, mas nem sempre os versos são rimados, tá? Muitas vezes não são, principalmente os poemas modernistas, que é o que a gente vai estudar aqui nessa unidade, né, da apostila. Os versos, eles são agrupados em estrofes, então ou o poema tem uma única estrofe ou tem algumas estrofes ou muitas estrofes, que são reuniões de versos, né? Esses poemas que não tem rima, que não apresentam rima, nesses poemas ocorrem os versos brancos, né? Então, o que são versos brancos? São poemas que não têm rimas, né, ao final, porque muitos poemas têm rimas, outros não têm. Não tem problema nenhum não ter. Bom, falamos agora de um autor que é considerado autor brasileiro, mineiro, né? Nasceu em Itabira, Minas Gerais, um grande poeta, né? Talvez o maior poeta de todos os tempos, um dos maiores no mundo e o maior no Brasil, com certeza, tá? Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond é aquele que tem uma estátua no Rio de Janeiro, em frente à praia de Copacabana, tem uma estátua dele sentado num banco, porque era um costume dele. O Drummond morou muito tempo no Rio de Janeiro. Era funcionário público, né? Porque aqui no Brasil ninguém vive de literatura, ou pouquíssimos vivem de literatura. E ele ficava, era um costume dele ficar sentado ali observando as pessoas, observando a vida. Ele tem assim muito forte, gente, a poesia social, que é uma poesia de denúncia, de crítica, de engajamento social, escritas principalmente no século passado, né, nas décadas de 40, 50, 60. Ele realmente criticou muito, né? Ele fez poemas brilhantes de crítica, de denúncia à situação que estava ocorrendo, né? As situações que estavam ocorrendo. Ele também tem outros temas, como a reflexão existencial, né? O que nós estamos fazendo aqui, o cotidiano, o amor não romantizado, não é um amor romântico que o Drummond prega, né? É uma visão mais ácida, assim, né? Mais crua do amor, né? Mais verdadeira, talvez. O Drummond morreu em 87, eu ainda cheguei a vê-lo vivo, né? E ele realmente foi um dos maiores, dos mais importantes poetas de toda a língua portuguesa, né? Englobando também os poetas de Portugal. Nós vamos ver já na apostila 3 agora, né? Nós vamos ver então um poema do Drummond, um poema maravilhoso do Drummond chamado Visão 1944. Vejam bem, pessoal, o que estava ocorrendo nessa época no mundo? Olha, a Segunda Guerra, né? Que foi uma guerra que deixou inúmeros mortos, muitos traumas, muita desesperança, muito horror, né? Muita destruição. Então ele diz, eu vou ler alguns versos com vocês, tá na página 12, tá? Então diz assim: meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa, piso oceânico esperando a passagem dos soldados. Meus olhos são pequenos para ver luzir na sombra a foice da invasão e os olhos no relógio fascinados ou as unhas brotando em dedos frios. Meus olhos são pequenos para ver
o general com seu capote cinza, escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Olha que forte isso, né? Meus olhos são pequenos para ver a bateria de rádio prevenindo vultos a rastejar na praia obscura aonde chegam pedaços de navios. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália onde se morre. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegajento das mulheres que foram lindas, beijo cancelado na produção de tanques e granadas. Meus olhos são pequenos para ver a distância da casa na Alemanha a uma ponte na Rússia, onde retratos, cartas, dedos de pé boiam em sangue. Meus olhos são pequenos para ver uma casa sem fogo e sem janela, sem meninos em roda, sem talher, sem cadeira, lampião, catre, assoalho. E aí continua, pessoal, né? Continua esse poema que tem mais algumas estrofes e retratam e denunciam, né? Uma poesia social, uma poesia de denúncia contra o horror ou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, após a leitura desse poema inteiro, nós vamos começar a nossa atividade dessa semana.